Olá, galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que vocês estejam daí do outro lado, a cada aula, a cada dia, absorvendo mais conhecimento e contribuindo também com o enriquecimento dos nossos conteúdos. Eu tenho certeza que vocês têm muito também a contribuir conosco. Eu só peço a vocês que em cada aula nossa vocês estejam com o livro de vocês em mãos, tá? A gente vai estar sempre falando para vocês recorrerem a tal página, a tal conteúdo. Então, gente, sempre que for nas nossas aulas, esteja com o livro do aluno em mãos, certo? Então, vamos discutir mais matemática, vamos ver como ela está inserida aqui e dividida através de tópicos. Organização da aula. Distribuição de renda, setores básicos da distribuição de renda, padrão da distribuição de renda, ser pobre no Brasil é ser prisioneiro, programas de renda mínima. Distribuição de renda no Brasil. Um país pode ser muito rico e seus habitantes muito pobres, ou pode não ser tão rico e seus habitantes desfrutarem de um padrão de vida superior ao de um país que tem uma renda per capita maior. O que determina essa diferença é o perfil da distribuição de renda, ou seja, como a riqueza total que é produzida no país, em todos os sentidos, se distribui entre os habitantes. Observe a imagem ao lado e ela mostra claramente, através de uma charge, como pode ser a distribuição de renda, né, dentro de um determinado país, onde poucos, né, ficam com muito e muitos ficam com pouco. Distribuição de renda no Brasil. A produção total do país pode ser medida de várias maneiras, seja pela soma dos bens e serviços, seja pelo resultado dos setores. Dentre eles nós temos primário, secundário e terciário. E como é que ocorre esse giro de produção dentro de cada um deles, né? Então, dentro desse giro de produção, nós temos os trabalhadores com seus salários, empresários, proprietários, né, que detêm os lucros, aluguéis e juros, e o governo com seus tributos. Então, nesses setores que nós temos, né, é, primário, secundário e terciário. Logo adiante, a gente vai estar estudando cada um deles para entender melhor o que cada um produz. Bem, aqui nós temos o setor primário. O setor primário abrange todas as atividades produtivas envolvidas com a agricultura, a pecuária e o extrativismo, né? Mineral, animal e vegetal, que estão relacionados à exploração dos recursos naturais e à produção de matéria-prima, que será absorvida por outro setor da economia, que no caso, logo adiante, é o setor secundário. Então, o primeiro setor que nós temos dentro dessa cadeia é o setor primário. Ele prima pela agricultura, pela pecuária e adiante segue-se para o setor secundário. Aqui nós temos o setor secundário. O que é o setor secundário? O setor secundário integra atividades voltadas para a indústria, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Então, ele já é um setor que ele se diferencia totalmente do primeiro setor. O primeiro setor, basicamente, ele está muito envolvido com a questão da produção animal, né? Natureza envolvida, produção animal e mineral. Já o setor secundário já é mais diferente, né? Mais a produção de bens de consumo, indústria e construção civil.
A indústria, por exemplo, é responsável pela transformação dos recursos naturais e da matéria-prima proveniente do setor primário em bens de consumo e produtos industrializados, que serão comercializados em outro setor, o setor da economia, que é o terciário. Setor terciário. O setor terciário representa as atividades ligadas à prestação de serviços e ao comércio. Dentre elas, podemos citar comércio de compra e venda de diversos tipos de mercadorias e a prestação de serviços, como serviços públicos, empresa de prestação de serviços, né, as empresas privadas, distribuição de mercadorias, financeiras, profissionais, liberais, como advogados, professores, engenheiros, dentre outros. Ou seja, dentro do setor terciário é que se encontra a maior concentração de diversidade de produção. Né? E profissões dentro do setor terciário é que nós temos toda essa questão da produção diferenciada e da parte profissional de cada indivíduo. Padrão da distribuição de renda. O padrão da distribuição de renda nacional entre esses três setores básicos é que caracteriza a justiça social de um país. Ou seja, se existe a distribuição de forma igualitária dentro de um país, em seus três setores, logicamente que vai se ter também a questão da qualidade de vida e justiça social muito bem representada. Porém, o Brasil é um dos países que mais ostenta os piores índices de distribuição de renda. Como assim? Porque essa distribuição de renda dentro do Brasil, ela não está de forma igual para todos os setores e todos os indivíduos dentro da sociedade. Ser pobre no Brasil é ser prisioneiro de um perverso círculo vicioso em que o indivíduo ganha um salário baixo porque não teve educação escolar, que lhe faltou porque tinha que optar entre trabalho e a escola, ou lhe faltavam recursos para custear os estudos. Ou seja, gente, ser pobre no Brasil não quer dizer que você quis essa condição. Dentro do nosso sistema aí, a gente percebe que o indivíduo, na verdade, muitas das vezes o que lhe falta é condições para manter a sua qualidade de vida, tanto no setor educacional como no seu setor social. Porque se uma pessoa precisa trabalhar e estudar para manter uma família, raramente ela vai poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela vai optar por uma ou vai optar pela outra. E isso que acaba acontecendo praticamente dentro do Brasil, as pessoas sempre optam por uma dessas coisas. É evidente que há exceções, muitas exceções, em que o mundo de oportunidades, em que os indivíduos capacitados desenvolvem suas habilidades e conquistam seu lugar ao sol. Há muitos exemplos desse no Brasil, ou seja, mesmo o Brasil sendo um país de grandes desigualdades sociais, econômicas e políticas, mas também nós temos e dentro do Brasil pessoas, né, em grandes escala, em grandes grupos, que conseguem sim se destacar e ter grandes profissões dentro do mercado, mesmo também tendo vindo de uma parcela da sociedade que está reprimida também. Acontece
no Brasil que a iniquidade, ou seja, está havendo uma ação contrária na distribuição de renda. Não está sendo conjurada, ou seja, não está havendo uma combinação ou uma distribuição, né? Pelo contrário, está se agravando. A razão disso é que o Estado vem sistematicamente apropriando-se de uma parcela maior da renda nacional, onde a imagem aqui embaixo mostra que nós temos o PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, né? E dentro dele está o seguinte: a renda per capita por cada pessoa, uma divisão. Só que dentro dessa divisão nós temos uma distribuição de renda, certo? E dentro, quando ocorre essa distribuição de renda, ocorre o quê? Que apenas um pequeno grupo, apenas uma pequena parcela da sociedade sai com grandes lucros e relacionada à grande maioria, ela apenas tem uma pequena parcela de distribuição de forma igualitária, ou seja, o muito na mão de poucos e o pouco na mão de muitos. O que é o PIB? O conceito de distribuição de renda ocorre quando você descobre o que quer dizer uma sigla que aparece sempre nos jornais. O PIB significa Produto Interno Bruto e mede tudo que um país produz durante um ano, desde carros, bicicletas e prédios até roupas e alimentos. Ou seja, anualmente, se existe uma medição na parte econômica de um país para ver se a sua parte econômica houve um acréscimo ou houve uma queda. Então, ele é basicamente, em termos, como se fosse a saúde, né, econômica de um país. Então, todo ano ele é medido para ver se ele está de forma positiva ou se ele está de forma negativa na parte, né, da distribuição de renda dentro de um determinado país. Programas do governo. É bem verdade que uma importante parte do que o governo arrecada é devolvido como juros pagos sobre a dívida pública ou sob a forma de assistência social. Exemplo, através do INSS, cerca de 6,3 milhões de aposentados recebem o benefício de um salário, vindo, na verdade, de quem? Do governo, né? Então, o governo, ele não simplesmente pega essas arrecadações através de impostos e coloca em cofres públicos. Ele também transforma essas arrecadações em programas, em formas de assistência. Programas do governo. O Programa de Renda Mínima, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e outros contribuíram para a queda da desigualdade, apesar de a renda média do brasileiro ter caído 5% entre 1995 e 2004. O que se questiona é que grande parte desses recursos se esvai pelos ralos. Como assim? Que boa parte desse recurso que o governo é, pega para transformar em forma de programas, sabe-se que muitas pessoas pegam essas rendas, mas sem terem realmente a necessidade. Então, é um dinheiro que muitas das vezes está indo pelo ralo. Poderia estar na mão de pessoas realmente, né, necessitadas. Injustiça de uma pizza.
O Brasil é identificado internacionalmente como um dos países de pior distribuição de renda do mundo. Isso significa que um número muito pequeno de indivíduos fica com a maior parte da pizza, ou seja, fica com a maior parte de distribuição de renda. A renda do brasileiro ela está praticamente concentrada na mão de um pequeno grupo, enquanto que maior parte da população vive em condições precárias, em condições mínimas. Aí nós temos uma charge que ela demonstra, né, basicamente o que nós estamos abordando. Pouco na mão de muitos, né, e muito na mão de poucos. Link para estudos. Deixarei esse link aqui, é um filme, né? É como nós estamos abordando a questão da distribuição de renda. Então, algo bem interessante para analisarmos também. O filme se chama Domésticas, tá? De Fernando Meirelles e Nando Olival. É um filme brasileiro, de 2001, que relata o dia a dia de 5 domésticas com diferentes perfis. Acredite, nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior.